Alô, amigos das diferentes redes sociais. Estamos aqui com o Médico Repórter hoje para falar de algo que às vezes preocupa muito as famílias, mas que muitas vezes a gente pode tranquilizar através daquilo que a gente vai exatamente comentar hoje, né? Que é a baixa estatura. Os pediatras geralmente são procurados por famílias preocupadas com a estatura dos seus filhos. E muitas vezes é uma preocupação que tem razão de ser, e outras vezes, às vezes, pode ser dentro do padrão normal dessas crianças. E a gente vai justamente comentar com vocês uma série de fatos para justamente procurar enquadrar aquilo que merece alguma preocupação e aquilo que não há necessidade tanto de se preocupar. Com relação à questão das crianças na região, na área mais de atendimento a essas crianças, na área neonatal, vamos dizer assim, intraútero, melhor dizendo, depende muito dos fatores genéticos, depende muito da saúde materna, da questão da placenta ser suficiente ou insuficiente, porque se eventualmente a placenta é insuficiente, essa criança pode nascer com uma tendência a baixa estatura, além de fatores genéticos, além de doenças que acometem as mães, e isso pode realmente causar algum problema futuro na estatura dessas crianças. E a gente sempre lembra que a criança, quando é gerada intraútero, ela vai crescer de 45 até 50 centímetros ou até um pouquinho mais. E geralmente a criança cresce mais no início da gestação e ganha peso mais no final da gestação. Então isso é importante a gente ter isso presente, né? Já no pós-natal, quando a criança já nasceu, depende muito do acesso aos alimentos, depende das medidas preventivas para manter essa criança bem saudável, além da alimentação, a questão da vacinação, de um atendimento médico adequado, e dessa maneira a criança vai ter um potencial, vai atingir o seu potencial de crescimento. E depende, obviamente, da carga genética e também dos hormônios. Aí o hormônio do crescimento é importante, a questão dos hormônios sexuais mais perto da adolescência, ou na adolescência, na puberdade, e também a questão hormonal, da tireoide também. A tireoide tem uma importância muito grande em termos do crescimento. A criança, no primeiro ano de vida, quando lactente, ela cresce em torno de 20 a 25 centímetros. No segundo ano, ela cresce de 15 a 18 centímetros, de 1 para 2 anos. De 3 para 4 anos, de 10 a 2 centímetros. E a partir de 4 anos até a puberdade, vai crescer em média de 5 a 7 centímetros por ano. Então, esse é o ritmo de crescimento das crianças. E na puberdade, dá aquele famoso estirão de 9 a 10 centímetros nos rapazes, nos meninos, né? E de 8 a 9 centímetros nas meninas. Em média, os meninos ou rapazes, eles crescem cerca de 13 centímetros a mais que as meninas. As meninas começam a crescer primeiro, aquela fase de perder, às vezes, o menino perder a namoradinha, né? Mas depois os rapazes crescem mais tardiamente, mas têm uma estatura final mais elevada. Com relação a levar ao profissional, ao pediatra, para fazer uma avaliação, é importante reconhecer que aquela baixa estatura é preocupante ou não, tem que fazer um exame clínico adequado, fazer um histórico adequado para ver por que ele não está crescendo, ou se aquele crescimento é compatível com a herança familiar. Essa avaliação clínica é importante, também a avaliação laboratorial, quando é indicado fazer exames, né? E procurar a identificação da causa. E às vezes essa causa está evidente, às vezes não tão evidente. Para isso existem gráficos que a gente utiliza bastante, né? E detectar aí a velocidade de crescimento daquela criança, se ela está dentro do compatível, e também o perfil de crescimento dessa família. E aí tem até fórmulas para a gente calcular qual vai ser a provável estatura dessa criança no futuro. Então a anamnese, o exame físico é importante, o desenvolvimento neuropsicomotor também, porque às vezes há relação
de alguma criança com alguma síndrome genética, algum dismorfismo, né, alguma alteração óssea, e aí a causa pode ser detectada através desses exames. A história alimentar é importante, saber se a gestação teve alguma intercorrência na gestação, por exemplo, infecções, uso de álcool pela mãe pode ter influência, nunca deve usar álcool na gravidez, né? Isso é um recado que a gente sempre dá, e se houver hemorragia, se houver eclâmpsia, enfim, alguma coisa que possa ter afetado, e se houve alguma insuficiência placentária também. Às vezes a placenta é insuficiente e por isso a criança nasce com menor potencial de crescimento. As doenças que a criança teve no passado são importantes, antecedentes familiares, estímulo ambiental e assim por diante. E se usou algum medicamento que eventualmente pode afetar o crescimento. Aí parte para fazer alguns exames, às vezes os exames são importantes, às vezes só com análise clínica você pode chegar à conclusão que aquilo é compatível com a normalidade em razão de uma série de dados, inclusive a idade óssea utilizada para isso, a velocidade de crescimento e em crianças menores de 2 anos até avaliar a possibilidade de alguma infecção urinária que possa estar atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. O raquitismo, a doença celíaca, o hipotireoidismo são doenças que podem comprometer a estatura final dessas crianças. Doenças cromossômicas, insuficiência renal, enfim, tem uma série de doenças. E na menina também, dos seus 8, 9, 10 anos, a questão da síndrome de Turner, que também é uma síndrome que precisa ser feito o diagnóstico através do exame cromossômico, do cariótipo, né? Então, as causas principais são baixa estatura constitucional, que é da própria família, o atraso constitucional, que é a maturação lenta, né? Também tem alguma doença crônica ou doença esquelética, também pode afetar o crescimento, e o retardo de crescimento intrauterino, aquela história da insuficiência placentária que eu citei. E algumas doenças endócrinas, como por exemplo o hipotireoidismo, né? E a conclusão é a seguinte: existe muitas crianças que a família está preocupada com o crescimento, mas quando você faz a avaliação, a gente percebe que é algo dentro da normalidade. Aí não precisa fazer muitos exames, não. Agora, se há evidência de que aquela baixa estatura é patológica, envolve alguma doença que tem que ser esclarecida, aí precisa fazer uma série de exames e muitas vezes também ter o auxílio de um endocrinologista para um diagnóstico adequado. A baixa estatura é um problema relativamente frequente, que a gente sempre no dia a dia está aí sendo questionado pelas famílias preocupadas com o desenvolvimento do menino ou da menina em termos de estatura. Principalmente, a gente percebe que ainda a preocupação com a estatura do menino é ainda maior do que a estatura final da menina. Isso existe no dia a dia, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Nós temos o canal no YouTube, Médico Repórter. Dá um clique lá, diz que se você gostou ou não gostou. E se quiser assinar gratuitamente, se inscrever gratuitamente na nossa página Médico Repórter, a gente agradece. Abraço e até o próximo vídeo.